Eu sei, pelo que está dando para ver, assertivo está vindo de alguma coisa da aceitação. Seria uma pessoa que normalmente tem facilidade em sair concordando com tudo ou não? Não. Na verdade, assertividade vem de acerto. Entendi. Que é o quê? Acertar. Então, se eu sou uma pessoa assertiva, eu sou uma pessoa que estou trabalhando de maneira certa. Ser assertivo, buscar fazer as coisas de maneira certa. Ok? Ok. E a aceitação do que eu estou falando na comunicação que é assertiva, ela é um processo que vai envolver a compreensão e confiança, que é o que eu estou falando. Se você não confiar no que eu estou falando, se aquilo não fizer sentido, eu posso ficar horas e horas falando que você não vai compreender. Então assim, e muitas vezes para poder você falar alguma coisa, você tem que ter o pleno conhecimento sobre aquele tal assunto. Porque a partir do momento que você conhece ele a fundo, você consegue se soltar, você consegue ter um ar livre para você poder falar, sentar mais ou menos assim, não, é mais ou menos isso. E você tem que ter confiança, você tem que atingir um convencimento das pessoas, toda a compreensão, mas quando você é algo morto, é como se você estivesse na dúvida, como se você não tivesse clareza do que você está falando. Então, como que você vai conseguir convencer alguém se é como se nem você mesmo tivesse convencido daquilo que você está falando? Sim, isso é importante, tá? Toda vez que eu falo um assunto, toda vez que eu transmito um conhecimento, quer seja que nem a gente está fazendo agora um curso, ou numa palestra, num treinamento, eu preciso dominar aquele assunto, né? Então, por exemplo, esse slide aqui, eu já li e reli várias vezes, a rede de tecido eu mesma que fiz. Então, eu tenho domínio porque é um material que eu estudei para isso. Toda vez que você vai trabalhar com alguma coisa, você precisa ter o domínio, né? Então, se você vai falar sobre um assunto, você precisa ter um domínio. Para eu poder me comunicar de maneira assertiva, eu preciso ter o domínio do que eu vou falar, né? Então, isso é uma das características. Outra característica na comunicação, para ela ser boa e assertiva, eu preciso transmitir a emoção, que é o quê? Envolver as pessoas, né? Que nem você falou para mim que você está se sentindo à vontade, que está fazendo bastante pergunta, está participando. Por quê? Você está se sentindo envolvida, está se sentindo parte do processo. Significa o quê? Que eu estou me comunicando com você, que é meu intuito aqui. Eu não conseguiria dar um treinamento se você não estivesse se comunicando comigo, se não houvesse essa troca, né? Porque, na verdade, a comunicação, o que é? Ela é algo que ocorre de dois lados. De quem está transmitindo e de quem está recebendo. Isso chama-se comunicação. Esse caminho entre a hora que sai a mensagem e a hora que chega, muitas coisas podem acontecer, né? Então, para que a mensagem chegue perfeitamente do jeito que eu, que sou o transmissor, gostaria que chegasse, eu preciso trabalhar a minha comunicação. E ela tem que ocorrer de maneira clara, tem que ter um entusiasmo, eu tenho que ter conhecimento do que eu estou falando, eu tenho que saber o que eu estou falando, para que a hora que chegue para você, chegue da maneira correta. E não como se fosse um telefone sem fio quebrado, né? Com certeza. Ok? Bom, quando eu estou falando de alguma coisa, a proposta é interpretar a própria verdade. Então é o quê? Eu estou convencida de um assunto e estou interpretando isso que eu já sei como verdade, passando para você. Tentando transformar para você isso como sendo verdade. É por isso que eu preciso ter entusiasmo, emoção, vontade, porque senão não vai chegar em você. Por isso que como você tem que ter o entusiasmo, a emoção e a vontade, por isso que você assim está automaticamente entusiasmada. Porque como é o próprio exemplo da sua própria postura, como que você poderia chegar até a mim e falar de entusiasmo, de emoção e falar, olha, Erivânia, lá no trabalho você tem que ter entusiasmo, tem que ter emoção, passar emoção para os outros, sendo que você não estaria passando para mim. Então, isso iria ficar difícil, até da compreensão, até do próprio entendimento. E com isso você não iria conseguir me convencer que teria que passar, sendo que você não está conseguindo. Sim, isso é o básico que a gente estava conversando.
Isso é o básico de qualquer treinamento, qualquer curso, qualquer palestra que você for fazer. Se o próprio transmissor não está acreditando no que ele está falando, se ele não está passando aquela credibilidade, como é que vai chegar em você? Não chega. Né? Vamos a algumas questõezinhas aqui. A gente tem que tomar muito cuidado pro fato de que a comunicação não é apenas o choro ou uma demonstração de emotividade. Né? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que apela para o lado emocional, né, na comunicação. Aí faz entonações de voz muito apelativas, né, ou situações que vão até constranger quem está ouvindo. Não é esse o intuito. A comunicação, para ela ser assertiva, você tem que ser um bom mensageiro, você tem que saber passar a mensagem clara. Não precisa usar outras questões, né? Pelo menos é o que a gente imagina. E algumas vezes também, se você não tem o domínio do assunto, se você não sabe como falar, se você tem insegurança em relação à plateia ou ao assunto, automaticamente o que vai acontecer com você? Vai surgir o nervosismo. E com isso pode haver até um bloqueio e talvez você não consiga explicar direito. Não consiga explicar e vem o branco. Você passa a não saber mais o que você está falando. Se você está perante uma plateia e tudo, e você já está adaptado só a explicar 2 ou 3, você ficou nervoso, você pode até chegar, gente, desculpa, eu não estou adaptado a conversar com grande quantidade de pessoas, estou um pouco nervoso, mas vamos lá. O assunto que eu vou falar e tudo, porque normalmente as pessoas vão perceber que você está um pouquinho nervoso, mas se você está tentando fazer com que isso ali não atrapalhe e continue normalmente. Só o assunto é assim, 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 vai explicando o que você tem de passar, mas que de forma clara, que qualquer um possa entender. Então, na verdade, eu aconselho o seguinte, quando você está tenso, quando você vai se comunicar com alguém, nem precisa ser uma palestra, mas às vezes uma reunião, ou uma entrevista de emprego, uma pessoa importante que você precisa, que você sabe que você precisa falar bem, a minha dica é o seguinte, se você for mencionar que você está nervoso, mencione de uma maneira descontraída e rápida. Não fica dando muita ênfase, né? Então não fique explicando, não, sabe o que é? É que eu estou nervoso, porque é a primeira vez que eu estou aqui, porque hoje aconteceu não sei o que na minha vida, porque hoje eu acordei 4 horas da manhã e tal, não sei o que, né? Por quê? Porque isso, na verdade, você não está dominando o seu nervosismo. Primeiro, você não está dominando, e segundo, o meu receptor ali, quem está ouvindo a mensagem, não precisa saber disso. Ele quem está recebendo a mensagem, ele já percebe que você está tenso. Não precisa você falar. As pessoas são muito sensíveis em relação a isso. Você consegue claramente ver quando uma pessoa está nervosa, quando ela não está nervosa. Quando ela está à vontade, quando ela não está. Então, você dizer que está nervoso, todo mundo já está vendo que você está nervoso. Né? Bom, e aí, para a gente não cair naquele esquema do mero falador que eu estou colocando aqui no slide, né, que é o quê? Aquela pessoa que não transmite direito a mensagem, não tem domínio do conteúdo, é só um falador, só está falando. Né? Porque falar todo mundo tem, é igual ouvir. Ouvir, todo mundo ouve. Agora, compreender é outra coisa. Né? Então, muitas vezes você acha que você está se comunicando de maneira clara. Não, você só está falando. E ninguém está entendendo nada. Por quê? Porque você não está focando naquelas questões que a gente mencionou, né? Sobre dominar o conteúdo, sobre ter essa comunicação, passar a mensagem clara. E aí, falar, todo mundo fala. Né? Põe qualquer um para falar. Né? Bom, algumas condutas que são importantes para quem se comunica, na hora de falar, na hora de se portar. Isso serve para qualquer profissão, tá? Recepcionista, o que quer que seja. É importante a pessoa que vai falar, ela ter uma postura, né? Então, o que adianta eu estar aqui no treinamento, ou tá, né, você lá na recepção, e você está lá falando assim, né? Encostado assim, né? Então, que a comunicação é exemplar, né? Cadê a postura, né? Não, o orador tem que falar reto, bonito, né? Quando você está falando, é assim, está falando para as pessoas te ouvirem. Ou né? você chegar em algum lugar, tem alguma secretária e vai falar que você... tá assim. E aí? Como é que você está? E aí já cruza o braço, aí você fala assim, bom... Né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada,
né? E existem alguns tipos de comunicação que a gente utiliza, que são as comunicações não verbais, que as pessoas percebem. Seria o quê? A comunicação através do corpo, né? Então, assim, quando você está muito nervoso, que nem eu tenho o costume de falar e mexer com as mãos, tá? Eu posso estar nervosa ou não, se tirar minha mão eu já não consigo falar. Então, é um problema meu. Quando eu estou no telefone eu mexo a mão, entendeu? Então, mas, enfim, existem alguns tipos de comunicação. Você se comunicar com o corpo, né? Então, quando você está muito tenso, né? Tem pessoa até que fica batendo o pé, abre e fecha a caneta, não sei o quê. O outro percebe você como nervoso. Eu é mania de não conseguir ficar fazendo só uma coisa ao mesmo tempo. Então, mas isso é questão é um treino, né? Tem que ter autocontrole. Você tem que ter autocontrole. Então, é o foco, né? Então, assim, o que a gente está fazendo agora? A gente está aqui no curso, então agora o foco é esse. Se lá fora está frio, se está calor, se eu tenho que pagar uma conta ainda, não, dane-se, agora é o foco, né? A falta de foco também vai influenciar na comunicação. Outras formas de comunicação, os olhos, né? Então, que eu estou falando com você, está concordando com o que eu estou falando. Existe uma comunicação visual nisso, né? Gestos, né? Então, assim, se eu falar, fizer gestos e tal, vai chamar a sua atenção, não vai? Com certeza. Vai. E com isso você vai conseguir, talvez, entender melhor o que eu estou falando. Talvez você lembre daquele assunto só pelo gesto que eu fiz pela mão. Certo? Certo. Que mais? Vamos lá. A voz. A voz ela é o resultado da articulação de partes do aparelho digestivo e respiratório, o que acaba por movimentar todo o organismo que funciona e se expressa por meio da voz. Então, na comunicação, por que eu estou falando isso? Porque existem maneiras de se falar. Então, você vai lá atender um telefone, por exemplo, a maneira como você atende, o outro vai receber de maneira positiva ou negativa. Se você falar e é interessante que às vezes, quando você está falando, você não está ouvindo o que você está falando. O outro ouve. Que nem eu tenho o costume sempre de ouvir o outro falando no telefone, é um costume meu. E aí eu fico pensando como que aquela pessoa está recebendo a mensagem. Porque você, é igual a palavra eu te amo, por exemplo. Ela pode ser falada de várias maneiras, não pode? Você pode ouvir um eu te amo que vai ser um eu te odeio. Por quê? A entonação que a pessoa está falando. Não sei se você já recebeu um eu te amo na vida, mas você, veja, é possível receber um eu te amo que seja uma ofensa e não um carinho. Isso é verdade. Assim como, vamos supor, em alguns momentos, eu já fui, em empresas que eu trabalhava, já fui dispensada, só que a maneira como a pessoa conversou comigo não me agrediu, porque é a entonação da voz. E ao passo que, de repente, outras pessoas foram falar coisas que seriam positivas, só que a maneira que a pessoa falou não veio positiva, que é a maneira, é a entonação. Tá? E o ser humano leva isso muito em consideração, muito. E é importante. Por isso que, através da fala, é nítido o nervosismo, né? A fala é a maneira que eu coloco os meus sentimentos. É por isso que eu tenho que estar focado, tenho que, de alguma maneira, controlar esse meu nervosismo, a pressa, né? Eu percebo muito, eu trabalho muito com pessoas, eu percebo muito na hora da pessoa falar, assim, a pressa, de falar rápido para acabar. Não, calma, ninguém está saindo correndo, termina o seu assunto, né? Então, muitas pessoas, por ansiedade, elas falam rápido como se o outro estivesse desesperado para ir embora. Não, ele não está desesperado, ele vai te ouvir. E se ele não te ouvir, deixa ele ir embora, né? Hesitação. Muita gente fala sem ter certeza do que está falando, né? Então, aquela mensagem não vai ser passada. O que é hesitar? É não ter certeza. Dá aquela, o outro percebe. Bom, vamos lá. Devemos, então, conhecer a respiração e a inspiração, que também acaba surgindo no nervosismo, né? Pessoa que fica toda hora, tá nervosa, tá puxando oxigênio, uma hora vai cair no chão do nervosismo. Segura. Né, Glaucia? Quanto mais aproximado for o som ouvido no gravador da voz,
né, mais eficiente está sendo feito esse processo. Né? Várias técnicas são desenvolvidas